A paz do Senhor, mais uma vez estamos trazendo uma reflexão da palavra de Deus para a tua vida. Essa reflexão ela tem como título: você tem o Espírito de Deus ou a natureza humana que te comanda? Eu quero abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Amado, existe a natureza humana, existe o Espírito de Deus. É importante você entender que a natureza humana, ela vai te levar para uma morte. Às vezes não pode ser a morte carnal, mas a Bíblia diz uma morte espiritual. E essa morte é a pior de todas, porque é a morte eterna. Então você tem que entender que existe uma natureza dentro de você, chamada natureza humana. Posso também dizer que é a sua carne. Essa sua carne, essa natureza humana, ela vai lutar sempre contra a natureza de Deus, contra o Espírito de Deus. Você sabe que aquilo é certo. O Espírito de Deus te mostra, é certo fazer dessa forma. A sua natureza humana, ela sempre vai fazer da forma errada. Ela sempre vai querer que você venha errar, venha pecar, venha morrer. Então essa luta que você vai ter dentro da tua mente, porque a Bíblia disse aqui, porque as pessoas de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada pela mesma natureza. Essa luta acontece dentro da sua mente. Quantas vezes você já teve momentos de você querer fazer algo bem e você terminar fazendo mal? Quantas vezes você já pecou, mesmo sabendo que é errado? Aquele dinheiro, aquele troco, pequenos pecados que a gente acha que Deus ele não leva em conta, mas como eu já te falei, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Aquele que não ama o irmão é assassino. Aquele que mata é assassino, para Deus é a mesma coisa. Então, amada, a sua natureza humana vai te fazer pecar nesses mínimos detalhes. É um troco, é uma olhada, é uma pequena mentira. A sua natureza humana sempre vai te levar a realizar esse tipo de coisas. Aí você fala, mas meu irmão, como é que eu faço então para que eu não venha cometer esses erros? Você tem que ter a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Você tem que buscar todos os dias se alimentar com a palavra de Deus. Você está em uma vida de oração, a sua mente tem que estar recebendo a todo momento Espírito de Deus. Porque, meu irmão, é nas pequenas coisas que o diabo vai lhe atacar. É nas pequenas oportunidades que a sua natureza vai te fazer errar. E a Bíblia diz que a natureza humana, ela vai nos levar à morte. Então a morte espiritual é a morte eterna. Eu fico triste porque pessoas estão morrendo dentro da igreja, porque elas estão deixando a natureza humana ser controlada, te controlar. Pessoas que não estão sabendo dizer não ao pecado. Pessoas que estão deixando o amor ao dinheiro falar mais alto. O dinheiro, ele é bênção, mas se você amar ele, alguma coisa está errado, ele pode te destruir. Você não pode deixar o dinheiro ser o seu senhor. Você tem que ser o senhor do dinheiro. Não é o dinheiro que vai decidir as coisas na sua vida. É você que vai decidir aonde esse dinheiro vai ter que ser usado. Então, amado, cuidado. Cuidado com a sua natureza. Cuidado. Ela pode te levar à morte, mas o Espírito de Deus vai te levar à vida, e vida eterna. Quero ler o segundo versículo.
Romanos 8, 14 a 17. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenha medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o vosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte do sofrimento de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Amado, você tem que entender que você tem que ser um filho de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas, mas precisamos tomar posse dessa paternidade que é Deus. Deus, Ele não vai ser mais aquele Senhor que vamos ter medo. Oh, meu Deus, Ele vai... Não. Você vai chamar Deus de Pai. Aqui é interessante que Ele fala assim, ó: Pai, meu Pai. Amada, a imagem de Deus para você tem que ser a imagem de um pai. E um pai ama, um pai cuida, um pai está sempre pronto para lhe ajudar. O pai sempre vai saber o que é melhor para um filho. E assim é Deus para a nossa vida. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, se tornar um filho de Deus e entender que você é um filho amado, que Deus, Ele é teu pai. Engraçado que ele fala assim, ó: por isso receberemos as bênçãos. Então quer dizer que o seu pai tem bênçãos guardadas para você. O seu pai tem coisas guardadas. Aí você fala: pai, por que eu não recebi ainda essas bênçãos? Estou na igreja, estou fazendo tudo certo. Porque o seu pai sabe a hora certa de lhe dar todas as coisas. Como um bom pai, Deus também não vai lhe dar algo que você não possa segurar. Então, aguarde no Senhor, aguarde no papai, aguarde no seu pai. Outra coisa que me chamou a atenção também nesse texto foi o 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, nem faz que você tenha medo. Vamos acabar com essa teoria de ter medo de Deus. Deus não deve ser aquele... muitas vezes tem muita gente na igreja criando um Deus mau. Ai, que Deus vai lhe pegar e vai fazer isso, e vai lhe estraçalhar e vai lhe quebrar. Não, não, não. Um pai não faz isso. Se você ler a Bíblia, você não vai ver Jesus trazendo doença para ninguém, trazendo câncer, trazendo cegueira, trazendo lepra. Jesus, ele trazia cura. Jesus vai trazer cura. A mesma coisa é a figura do Pai. O Pai vai trazer cura. Então para com essa figura de medo. Para de ter medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que amar a Deus. Você não é mais escravo. Deus te chamou para ser livre. Você sabe o que é ser livre? Às vezes um cara chegou para mim e falou: Kiko, você não pode beber, você é escravo daquela igreja. Eu digo: não, eu posso. Ele fala: você pode? Posso. Por que você não bebe? Porque eu não quero, porque eu não sinto mais prazer, eu não tenho vontade. O que é uma pessoa escrava? Aí eu disse para você: você é escravo. Ele: por quê? Porque você não consegue sair, ir para uma festa e você não consegue dizer não à bebida, falar: hoje eu não vou beber. Você é viciada e você é escrava da bebida. Pois eu sou livre para escolher se eu bebo ou não bebo. E eu sei dizer sim ou não. Mas eu digo não, sabe por quê? Porque não é a igreja que me proíbe. Não é aquele medo de Deus, porque se eu beber, Deus vai me massacrar, Deus vai me exterminar. Não, eu não bebo porque eu sou livre. Deus me libertou. Deus me libertou desse prazer. Porque a bebida, ela dá prazer. Eu não tenho mais prazer na bebida. Não me convém mais a beber. Não é porque o pastor me proíbe, não é porque a igreja me proíbe, não é porque eu tenho medo de Deus. É porque o Senhor me chamou para uma liberdade. E essa liberdade faz isso. Eu posso ter a escolha de beber ou não beber. Essa é a liberdade que Deus está te dando. Você é dono das suas escolhas. Você não é escravo
Deus não é aquele Deus que vai te massacrar, Ele matar. Deus, Ele vai te amar. E para finalizar, Romanos 8, 26 e 28. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo, presta atenção aqui, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tem um plano na tua vida e Deus tem uma vontade para a tua vida. Para de querer viver a sua vontade, venha buscar viver a vontade de Deus. Você é filho dele e como bom pai, Ele tem um plano. Ele tem uma vontade, Ele sabe o que é melhor para você. Para finalizar, eu quero te contar uma história. Uma criança pequenininha, gripada, ela vê uma piscina e ela vai querer cair naquela piscina. O pai vai dizer: não, filho, você não pode cair. O filho, o pequenininho, vai falar: mas pai, deixa eu cair na piscina, todo mundo está na piscina. Naquele momento o filho não entendeu, o filho está sem entender porque ele não pode cair naquela piscina. Mas o pai diz: não, filho, você não vai cair na piscina. E passa um tempo, o filho começa a compreender que ele estava doente. Se ele caísse naquela piscina, aquela gripe poderia piorar e chegar até a morte. Às vezes você não está entendendo o que Deus tem feito na tua vida, mas deixa eu te falar, lá na frente você vai compreender que o seu Deus, o seu Pai, Ele te preservou. Ele te preservou de situações, de coisas que você podia passar. Ele apenas te preservou. Amado, guarde a palavra de Deus. Você é filho de Deus. Deus é seu Pai. Não tenha medo de Deus. Ele tem uma vontade para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida. Queira viver o plano de Deus para a tua vida. Não queira viver o teu plano não, porque o teu plano é falho. O plano do homem é falho, mas o plano de Deus, ele é perfeito. E saiba que Deus, ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade para a tua vida. Aqui diz, sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito dele é em favor do povo. Deus pede de acordo com a vontade. Pede de acordo com a vontade de Deus. Então Deus, ele tem uma vontade. Saiba respeitar a vontade do teu Pai. Por mais que não seja a sua vontade. A minha vontade hoje é mudar de cidade, é fazer uma faculdade de medicina, é tantas vontades que a gente tem. Mas saiba respeitar a vontade do seu Pai, a vontade de Deus para a sua vida. Porque a sua vontade é uma, mas a vontade do Pai pode ser outra. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima reflexão. E que o Senhor venha falar com você e que Ele guarde o teu coração. Deus abençoe.